Fala galera, tudo bom? Seja bem-vindo ao Fala Top, o podcast do mundo do entretenimento. E hoje a gente tem dois convidados aqui muito especiais, acredito que vocês já conheçam, mas temos hoje Fábio Barboni. Olá, pessoal. E Fernando Plapper. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui, na verdade, no nosso primeiro podcast aqui do Fala Top. O primeiro de tudo, eu queria conversar com vocês, que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente, pra galera entender a importância de vocês estarem aqui e porque vocês são os primeiros entrevistados do nosso podcast. Legal. Quer começar? É que eu falo, Fê? Vai lá, Por Fabão. favor. Bem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo aí. É um prazer imenso tá aqui falando nesse primeiro dia de projeto, né? Esse projeto tão bacana, Sim. tão esperado, né? A gente tá com a missão aqui de passar para vocês um pouco da nossa história. Assim, a gente teve uma história grande aí para construir uma grande empresa de entretenimento, um grande projeto, foi um grande sonho que a gente está a cada dia mais construindo, elaborando e modificando, e a gente está muito feliz hoje em trazer um pouco disso, de como foi isso, como tudo se construiu. A gente vai mostrar para vocês que é uma história muito bonita, com bastante dedicação, bastante empenho de ambos e de muitas pessoas que estavam com a gente, que fizeram o projeto acontecer. Enfim, a gente vai falar bastante aí, vai ter a oportunidade de demonstrar isso. Perfeito. Fernando, Muito bom. primeiras palavras? Acho que é isso, acho que é um prazer estar aqui, é uma realização, mais uma realização, né, que é o podcast Fala Top. Acho que é reviver bastante aí dessa história, começou em 2008, né, Fabão? 2008 começa a top, né? 2008 a top, a gente se conheceu ainda um pouco antes disso, Vamos falar sobre isso. então são aí quase 20 anos de história, só quase, né? Sim, total. 15 anos. 15 anos, né? E, enfim, com muita história, com muita dedicação, um bate-papo aí para contar bastante aí do que a gente viveu, o que a gente pensa, as mudanças do mercado, até chegar hoje aqui nesse audiovisual aí, tudo que rolou até aqui. E é isso, é um prazer aí, vamos juntos. Perfeito. Me fala uma coisa, que é uma curiosidade minha, na verdade, né? Eu também trabalho aqui na Top, já faz alguns anos, mas eu queria saber como vocês conheceram. Porque eu não sei não tenho essa resposta, na verdade, por favor. Até é importante falar assim, a nossa formação, né? Que todo mundo Também. pergunta qual que é a nossa formação, que vocês trabalham com evento. Eu sou formado em administração, né? Já faz bastante tempo, fiz administração na FAAP. Depois fiz pós-graduação, né, em marketing na SPM, aí a gente fez junto gestão na USP, vários outros cursos ao longo do tempo, mas originalmente é administração. Então vim desse mercado, já trabalhei em banco, já trabalhei na BMF e tal, até ser picado aí pelo mosquito do entretenimento e aí se apaixonar por isso, e aí começa a história quando eu comecei a atender o mercado universitário, o Mackenzie, e deixar o Fabão se apresentar, que a história começa daí. É isso. Bem, então falando também um pouco da formação, acho que indo de encontro, minha primeira formação, eu sou formado em Direito, sou advogado, embora nunca tenha exercido, mas foi uma profissão que lá quando eu tinha 17 anos, 18 anos, tinha que escolher uma carreira, então por gostar de me comunicar, de ter questão de argumentação, enfim, também pelo meu pai ser advogado, meu irmão ser advogado, enfim, foi a carreira que até então eu escolhi. E aí, dentro da faculdade, me formei em Direito, depois fiz outros cursos. Pelo MEC ali também, a gente fez a pós-graduação em administração ali de empresas e negócios, e vários outros cursos que aí não do MEC, mas que trazem bastante conhecimento sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre o mundo atual de metaverso, enfim, outros conhecimentos, né? E, assim, a gente se conheceu, foi uma coisa bem interessante, na verdade. Se conheceu, eu acho que, assim, muito pelo amor à causa, assim, que a gente veio a construir a Top, né? Que não foi um plano de negócio, foi um plano de vida, na verdade, muito ao contrário de um plano de negócio. Se fosse fazer o plano de negócio, tanto o Fê quanto eu, a gente tinha portas abertas em mercados com grandes possibilidades. Eu, durante a faculdade, tive a oportunidade de fazer parte do centro acadêmico, então fui presidente do centro acadêmico. Também fui membro da comissão de formatura. E quando membro do centro acadêmico,
acabei por conhecer os maiores escritórios de São Paulo, fazia muitas palestras de âmbitos jurídicos e tudo mais. E nisso várias portas foram abertas, né? Fiz palestras com senadores da República na faculdade. Mas enfim. você produzindo essas palestras? O centro acadêmico produzia, né? Nós éramos um time, uma equipe. Foi na verdade, foi a primeira empresa, de fato, que eu geri. Lá tinha um faturamento de 20 mil reais, acabei gerindo. E na faculdade eu já fazia algumas festas, Bruno. E tinha uma festa lá que eu sempre fazia, que era tradicional, chamava Bicho Rascada. E aí tinha uma banda que eu convidava para tocar bastante, que era uma banda que chamava Veneno de Cobra, uma banda de pagode. E essa banda, Veneno de Cobra, um dos vocalistas é Bruno Plappler, primo do Fernando. E aí acabei conhecendo o Bruno. Acabei conhecendo o Bruno. Não, o Bruno, só pra vocês saberem, trabalhou na Top, na verdade. Ele era redator, eu nem sabia que ele cantava e tinha banda. Exato. Não, ele canta muito. Minha esposa Mariana adora o Bruno. Ela grande compositor, inclusive. Compositor, cantor. Gente, não sabia não. Manda demais. E o Bruno, certa vez, apresentou o Fê, que o Fê... Não, peraí, o Bruno tocando pagode. Que assim, pagode. isso já é outro nível também. Então, eu jamais pensei. Mas era isso, assim, esse que eu acho que era a grande vibe, a grande diferença, que a gente fazia tudo muito, cara, o que a gente quer construir, né? A gente não tinha muito essa visão tão clara de vamos gerar valor às pessoas, como a gente tem hoje, mas a gente fazia isso porque era nosso amor, a gente queria construir festas, momentos de alegria, confraternização, que era o que a gente gostava de viver e a gente queria construir com os outros. E o Fê, a gente vai contar um pouco da história dele, mas aí ele começa essa história, vindo pelo Bruno, me atender como ali um profissional de eventos ali, entrado nesse meio, e ele me atende e nisso começa uma relação comercial e de amizade que começa a expandir para vários negócios, mas quero que ele fale um pouco de como ele entrou nessa empresa. Não, legal, comecei pela CP7, que não sei se você conheceu, a CP7, ela durante muito tempo ela foi a nossa empresa de fotofilmagem. A gente hoje tem a Mais Foco, que a gente abriu, mas antes de abrir a Mais Foco, a CP7 fazia a fotofilmagem da Top Formaturas. Eu trabalhava na BMF, não sei o que, também mercado de administração, banco, também no Banco Rendimento, que hoje é um cliente nosso, que eu adoro, amigo meu, e enfim, uma empresa que eu amei trabalhar. E aí, só que uma hora eu queria ver, experimentar, e meu amigo falou, cara, um amigo meu falou, tem um amigo nosso, que era o Charles Pripas, que tá procurando um estagiário, se quiser lá. Eu falei, não, tô mais interessado em conhecer novos mercados, né, experiências. E aí o primeiro show que eu fiz foi ser o Jorge Benjor, 8 mil pessoas, Passos Américas lotado, todo mundo querendo patrocinar. Eu falei, putz, é isso, né? Adorei. Você organizou esse show? Eu era o estagiário da CP7 e a CP7 fazia esse show junto com a B2. E aí eu era o primeiro que eu trabalhei, o primeiro show que eu trabalhei, né? Eu fiquei, na verdade, me deixaram parado na House Mixer, falando, entra, sai, entra. E eu já achei demais. Coloquei uns amigos pra dentro e tal, já achei que tava coordenando tudo lá. E aí comecei a trabalhar na CP7 e comecei a fazer a parte comercial da CP7. Na verdade eu fazia tudo, que tinham 3 pessoas, então era comercial, produção, tudo isso. E aí a gente, nessa época, a CP7 e a B2 eram muito próximas. B2 virou depois a B2 Formaturas, Referência, Endeavor, tudo mais, que é até uma empresa que a gente acabou adquirindo aí no ano passado. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, é um orgulho nosso, empreendedores excelentes. Então a gente começou lá atrás e ano passado a gente adquiriu a marca aí, na B2 São Paulo. Foi um grande passo aí pra gente. Mas aí a B2 e a CP7 faziam muito evento universitário junto. Então era Metofolia, Carnamauá, As Quatro Incríveis, vários eventos desses juntos. E eu sempre ficava lutando pelo logo da CP7. Que chegou aqui. Olha lá, opa, que era menor. Acho que alguém tá quer na um frente drink? da câmera, não? Né? Não, mas a gente tira. A gente tira. O que vocês querem beber? Olha só. Várias marcas parceiras aqui também da empresa, né? Obrigado. Importante falar sobre isso. Eu vou tomar uma 51 Ice aí, se tiver. Qual que você quer? De tangerina, muito boas. Fechou. Qual que tem aí? Qual que você quer? Tem outro? Você tem os Limão, sabores? tangerina. Limão, pode ser qualquer uma. Nossa. Dá pra tirar aí?
Perfeito. Muito obrigado. Ó, também vou acompanhá-los. Vamos. Vamos falar depois dessa parceria também, da 51? Acho legal. E, enfim, aí Um eu... brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. brinde. Sim, muito obrigado. Saúde. Saúde. Uhum. E aí, eu trabalhava na CP7, Uhum. atendi o mercado universitário, festas universitárias. Uhum. Aí meu primo falou, cara, preciso te apresentar o Fábio Barboni, que é o cara que faz todos os eventos do Mackenzie. Daí eu falei, maravilha, vambora. Aí fui lá no Mackenzie, que ele era presidente. Uhum. E aí tem uma história muito boa, que foi quando a gente se conheceu. Comecei a entender que tinha lá, comecei a, enfim, atendia outros diretórios, comecei a vender para outros diretórios do Mackenzie. Uhum. Enfim, depois disso a gente acabou se juntando e viramos, né, a maior empresa de, na época, eventos universitários de São Paulo, disparado, assim. Uhum. E só que antes disso a gente se conheceu, ele tinha Bicho Rascada, que era um Sim. evento que ele fazia já desde qual ano na faculdade? Então, a Bichurrascada, cara, foi um evento que eu comecei, eu tava no 3º semestre. Uhum. Foi um evento que juntei alguns amigos da sala e a gente falou, pô, o que cada um gosta aqui? A gente gostava de fazer churrasco, se reunir. A gente falou, cara, vamos fazer isso pra faculdade inteira. Vocês criaram um bicho rascado ou já era uma tradição? E aí Não, vocês... a gente criou do zero, não existia. Que hoje em dia é uma tradição na faculdade. Era uma tradição, ficou por... Virou tiveram uma 20 febre. edições. né? Tiveram 22 edições, 22 chegaram edições. aí mais ou menos em torno de 1.500 pessoas, saíram 20 e poucos ônibus da Rua Maria Antônia cheios, enfim, foi uma tradição assim incrível. Incrível. E foi nessa festa que a gente acabou fazendo a primeira parceria, na verdade, que foi muito boa. Quer falar a história? Contem. Não, aí, pô, o Fernando foi na faculdade, a gente se conheceu, o Bruno apresentou a gente. E aí eu falei, pô, eu faço aqui a Bichurrascada, uma festa que eu já faço, eu já atendia, eu também fazia algumas festas para outras atléticas e colégios, mas sem ter uma empresa constituída. Eu tinha até uma marca, na verdade, que era fantasia, era Don't Stop. Mas Don't Stop, já a gente, um top, um top ali. dentro. E a gente fez algumas festas, entregou algumas festas de faculdades, mas era algo que eu fazia pontualmente. Uhum. E a Bichurrascada foi uma festa que eu tinha começado no 3º semestre, e até então, ali quando eu conheci o Fernando, já estava na 8ª edição. É uma festa que já tinha ganhado uma tradição. Uhum. Mesmo assim, era uma festa que tinha seus pontos de dificuldade de produção, digamos assim. Era uma festa que ela tinha tudo que a galera queria em termos de conceito, era uma festa livre, você bebia, curtia e tudo mais, mas a parte da qualidade de estrutura era o que faltava. E o Fernando trouxe isso junto com a CP7 ali, foi trazer o som de qualidade, foi trazendo essas coisas. E em paralelo ele foi lá e patrocinou. Ele chegou para assim, Fabião, seguinte, vou te patrocinar, entrar patrocinando o flyer. Na época, todas as festas não tinha essa divulgação pela internet, era tudo no flyer, né? Uhum. E era um apoio considerável. Isso a gente tá falando de 2007, por aí, tá. isso. Por aí. E aí ele falou, pô, vou te patrocinar o flyer. Eu falei, maravilha. R$500. Foi lá, R$500, patrocinou. Entrei pesado. Fizemos a festa. Falei, cara, consegui tirar dinheiro desse cara, olha que maravilha, né? Cara, foi impressionante. E depois, pô, passado um tempo, a gente começou a fazer outros eventos juntos, ele atendeu o centro acadêmico e tudo mais, aí tudo perfeito, e a gente começou depois a fazer alguns eventos nossos. Porque como eu já fazia evento e ele tinha estrutura, falei, vamos fazer esse evento aqui, esse evento ali, aí começamos a construir projetos à parte. E nesses projetos à parte, certa vez a gente foi fazer o fechamento do primeiro projeto que a gente foi fazer entre nós, que era um projeto de parceria, salvo engano, era uma festa da Unicid, alguma coisa assim. E tava lá nos custos do projeto da Unicid, flyer Bichurrascada. Eu falei, mas o que é isso? Flyer da Bichurrascada, custo da festa. Ele, mas você acha o quê? Eu te dei ali, agora a gente tá entrando em parceria. Agora aqui a gente é sócio. Agora a gente é sócio, tem que dividir esse colocar custo. o valor total. Quer dizer, ele trouxe de volta o que ele me deu lá atrás pra entrar, ele cobrou. Tá joia. Putz, preciso fazer negócio com esse cara. Não, sociedade vai bem. Foi incrível, assim, mas foi uma história muito boa. Eu falei, o flyer voltando ali naquela planilha foi sensacional. E aí foi outra história boa que foi bom, que eu atendia ele no Mackenzie, ainda nessa época, e aí ele falava
tem uma ideia, vamos fazer a Quinta Breja. Eu falei, o que é Quinta Breja? Cara, toda quinta-feira no bar Azaleia, né? Azaleia é um bar perto do Mackenzie. A gente vai fazer toda quinta-feira um sertanejo, não sei o que. Eu falei, puta, boa ideia. Deu outra vez ele, cara, tinha uma ideia. O que você acha de a gente fazer o Bota no Meio? Eu falei, cara, boa ideia, vamos fazer. Cara, e aí ele fala, demora e falou assim, cara, ou esse cara é muito. Todas as ideias que eu dou, ele aceita. Ou ele é muito louco, ou eu sou muito bom. Daí a gente descobriu que eram as duas coisas. Já falar, Não, mas foi Chegou muito... mais água pra gente, se Opa. quiserem. Muito obrigado. Obrigado. Ó, uma vodquinha, se quiserem também. Aí sim. Não é? Essa mesa tá caprichada. Então. Tá chegando. Tá. Se a gente ver tudo isso daqui. Pera, e aí a parceria foi evoluindo, então. Aí, Tipo, eu quero chegar nessa parceria pra virar top. Como foi isso daí? que eu acho que assim, aqui aconteceu, a coisa começou a ficar meio que natural, porque, veja, no último ano de faculdade, eu já estava muito mais inclinado a não seguir a carreira jurídica, porque eu comecei a gostar de fazer evento, comecei a gostar daquele mundo, achava assim, a coisa mais espetacular do mundo era o apagar das luzes e o ligar do som de uma casa noturna. Era um negócio assim que arrepiava, que falava assim, putz, foi muito difícil chegar até aqui, mas aquele momento, antes de entrar a primeira pessoa, parecia que era um momento mágico. E aí, naquele momento mágico, era uma coisa que eu falava, pô, se eu pudesse viver infinitas possibilidades deste momento, eu viveria assim. Então, ali, foi uma coisa que eu falei, cara, eu quero viver isso. E o Fernando, assim, a gente não conversava muito de carreira, necessariamente, mas ele também estava entregue àquele projeto. Isso vocês tinham quantos anos, mais ou menos? Tinham acabado de sair da faculdade. Tava Novinho. eu por volta de 23 anos, 24, acho que eu fui 25. Então, por aí. 25, 26. É. E aí eu acho que nessa fase a gente começou a construir. E eu acho que quando a gente sentou para conversar e falar, cara, vamos fazer junto, já tava junto, sabe? Já tava fazendo, já era uma coisa meio que natural. E aí, de repente, a gente chegou e falou, pô, vamos começar uma empresa. E o que foi interessante, assim, acho que a parte financeira é uma parte que toca muito, porque a gente até sempre divulgou que a gente começou com 10 mil reais. Mas a verdade é que os 10 mil reais a gente fez produzindo uma festa. Então, se for falar bem a verdade, a gente começou do zero. Começou do zero. Então foi uma coisa que pra gente, assim, as pessoas olham e falam, pô, mas vocês construíram uma empresa grande, uma empresa que hoje, pô, fatura 30 milhões de reais por ano. E começaram do zero? Começamos do zero. Começamos ali fazendo a primeira festa. Só que a ideia e o espírito de empreender e fazer o negócio crescer, acho que já estava na gente, né, Fê? Acho que foi. Sim. Foi bem isso mesmo. Acho que revivendo tudo, né? Total. Mas a gente começou e era uma salinha, assim, a gente começou aí o Fabão veio junto na CP7, então ficou eu e ele numa salinha lá, que era menor do que essa sala, e ele ainda estava terminando o curso, né, no Mackenzie de Direito, então ele ficava um pouco lá, um pouco aqui, tava ainda nessa transição. E é isso, a gente começou, aí lá dentro eu também já trazia negócio, eu já atendia, já trazia negócio, e a gente usou o nome CP7 por um tempo para vender. Aí depois a gente chegou em 2009, né, 2008, dezembro. Em julho de 2008 a gente sentou junto nessa sala, então eu tinha acabado de me formar, eu tava com a questão da ordem, da prova da ordem dos advogados, porque eu falei, era uma coisa que eu queria fazer e passar. Na época tinha que terminar o curso de Direito para poder prestar essa prova, né? Hoje em dia, eu acho que a partir do 4º ano já pode começar a tentar. Sim. Naquela época, não. Você tinha que terminar para fazer a prova. E eu sabia no meu íntimo que eu tinha só uma oportunidade, porque eu falei, eu não vou seguir essa carreira, tá fresco agora na minha memória, eu preciso passar nessa prova. É uma prova que na época tinha 95% de reprovação, então 5% das pessoas que prestavam passavam. Eu falava, eu preciso passar, é minha chance agora. Prestei a prova, graças a Deus ali, com ajuda, passei, tirei a carteira da ordem e foi a oportunidade. E aí a partir daquele período, pus na gaveta, guardei. Até hoje a minha mãe paga a carteira da ordem, que ela tem o maior orgulho. Eu não tiro esse pagamento dela, porque é um simbolismo para mim e para ela muito grande. E daquele momento em diante eu falei, bem, agora a gente vai construir uma coisa grande, uma coisa juntos. E a gente estava ali na Rua São Martinho, ali na Barra Funda, Rua São Martinho, em uma sala,
A gente pagava R$1.000 de aluguel nessa sala, era o que a gente podia pagar também. O Fê, naquele momento, fez uma proposta pro Charles Pripas pra gente ter o domínio da marca e pagar o aluguel. Ele aceitou, porque o Charles já estava num movimento pagava uns royalties pra ele. Pagava uns royalties pelos da marca. E em Pagava novembro... 30% de royalties pelos da marca. Era isso mesmo. Usava o CNPJ dele também. Ele era também um pouco louco nesse sentido. Mas no dia 17 de novembro de 2008 foi o dia que a gente lançou a marca Top, numa primeira grande festa que foi o Bota Fora, no Moinho, antigo Moinho Eventos, né? Antes chamava Moinho Santo Antônio, depois Moinho Eventos. Foi uma festa maravilhosa ali, foi a primeira festa, primeiro Bota Fora que teve até uma temática, a gente colocou ali um pouquinho de temática. Qual ali, cenografia, que era aquele Velho Oeste, uma coisa assim. Foi a primeira vez que a festa teve uma temática, era uma festa que na época tinham 3.000 pessoas, 3.500. Depois a história conta até hoje, é uma festa que leva 15 mil, 17 mil. Então a gente fez essa festa crescer, não é à toa que das últimas 22, 23 edições a gente deve ter feito 16 ou 17. Animal. Então a gente construiu essa festa, assim como a gente construiu, né? Eu acho que foi a história do mercado de mercado universitário, festas, né? A gente construiu... na época a gente fez quase todas as festas, a gente vai fazer 130 festas por ano, e aí Mac Bichos junto com o Dacan, que virou uma referência que tem até hoje, mas hoje chegou a ter 10 mil pessoas no AMB, hoje são festas menores, né, nesse mercado, hoje deve ter, sei lá, 1.500, 2.000. A gente construiu a festa da Invasão Vermelha, né, junto com um polaco que trabalha na Top e o pessoal. Enfim, fizemos todas as festas da PUC, festas da GV, Ingala, festas da SPM. Então a gente construiu muito projeto para o mercado e a gente não fazia festa proprietária, né? Na época não tinha muito isso de a agência vai fazer a sua festa como tem hoje. Então a gente fazia para os clientes e crescia, só que a gente atendeu eles por muitos anos e meio que não tinha muita concorrência. Até tinha, mas a gente tinha um trabalho muito acima da média mesmo. A gente veio com uma proposta diferente. Eu lembro que a gente colocou o primeiro Jorge Benjor para tocar numa festa na áudio. E assim, para o mercado universitário não existia se colocar um Jorge Benjor. E desde então a gente veio com atrações. Colocamos o D2, colocamos o Charlie Brown Jr. E fomos colocando Charlie Brown. Fizemos um pouco antes dele falecer, né? Foi incrível. O Moinho, o Equador, foi sensacional. Não, o Charlie Brown acho que foi Equador. Equador ou Mac Bichos? Equador ou Mac Bichos? Acho que foi o Mac Bichos com o Tico. Acho que foi. Animal. É verdade. Incrível. E o Bota Fora, que a gente chegou a pegar nessa época, que era um moinho, eu fiz o moinho inteiro. Depois outra agência pegou, aí foi para 1.500 pessoas. Caiu, a gente pegou, a gente tinha esse costume de ressuscitar as festas. A festa do Equador também era uma festa incrível, que era a arquitetura do Mackenzie. Quando a gente pegou também era uma festa de 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. E a gente fez 8 edições seguidas, né? Nesse trabalho, ela chegou a ser a maior festa do mercado universitário inteiro. Assim. Ela era uma festa que chegava a vender 7.000 ingressos em uma semana. Então não tinha etiqueteira, não tinha nada, era venda em ponto de venda. Então as pessoas compravam no dinheiro, Bru, e era incrível. Filas no A gente colocava para vender e ia buscar malotes de 250, 300 mil reais em mochila no final do dia. Sim. Era uma loucura. Surreal. Mas hoje em dia, imagina, o povo nem anda com dinheiro, quanto mais com uma quantia alta. Surreal. Era surreal. Assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eram as filas esperando a venda da festa do Equador. E aí depois teve essa questão de entrar outras empresas, outras filosofias de trabalho. E também a gente foi mudando o foco da empresa, né? Pera, a gente tá falando de Top Entretenimento, então. Top Entretenimento. Aí surgiu a Top Entretenimento. A primeira empresa do grupo empresa surgiu a Top Entretenimento. Entendi. E aí... Que a gente lançou a marca no Bota Fora, que era a marca Top, daí a gente deixou a CP7, lançou a marca Top, e pouco tempo depois, aí entrou o Renan, que foi o primeiro funcionário nosso, amigo até hoje, né? E aí, não sei quanto tempo exatamente, a gente mudou para a segunda sede, que é a primeira sede oficial, na verdade, da Top, como Top Entretenimento, que era na Vitorino Carmilo, uma vila fantástica, uma vila italiana de, sei lá, umas 10 casinhas. Nossa, era linda. Maravilhoso. Muito. A gente pegou ainda, simbolicamente, a casa número 1, a gente era da casa 1. Isso foi em 2009, aí 2009 inteira a gente foi na casa 1, aí começamos a crescer
Tanto que no ano de 2010 a gente já pegou a casa 4. Então a gente estava com a casa 1 e a casa 4. E nessa época foi muito interessante que a gente começou a expandir para novos projetos. Então entrou a Top Eventos Sociais. A gente fez por 2 anos, 1 ano e meio, junto com hoje a esposa do Fê na época, a namorada, ela época de entrou. casamentos. E a Já gente- ouvi essa lenda aqui dentro, mas eu não cheguei Hoje minha esposa, ela ela trabalhava numa empresa que tinha uma casa nessa vila. E aí ela era sócia lá, tal, tava entrando de sócia, sei lá, algo assim. E aí a gente pegou a casa na vila e ela veio ser nossa sócia e desenvolver a área de eventos sociais lá, que era casamentos, 15 anos, enfim, toda essa parte de eventos sociais. Mas é tipo top social? Não existe Top isso? eventos sociais. Top eventos sociais. Tinha o logo, tinha Tinha tudo. logo. Nossa, foi trabalhado. Tinha. É, fizemos bastante casamento. Casamentos Então. famosos. Ah, é? De Ah. quem? Fizemos do... Francisco Rossi, que foi prefeito de Da Osasco. filha, né? Da filha Do Francisco Rossi. Fizemos, não sei de quem, do Michel Temer. Não, ele tava lá nesse, fizemos a do... Puta, esqueci o nome do ator. Fizemos aqui, eu não sou do bom pra esses nomes. Luigi Barrichelli. Isso. Ah, é? Animal. Fizemos bastante coisa. Fizemos da Karina Bach. Karina Bach, a gente, no casamento não, a gente fez evento na ONG. A festa com da ela, ONG né? da Karina Bach. A gente começou, fizemos programa de televisão na Gazeta. O do Começou- Netinho. Começou alguns trabalhos A ali, Gabi né? fazia o Dia de Princesa lá com o Netinho, não sei o que, no SBT. No SBT. Gente. Teve uma Nossa. mídia, teve um tempo aí. É tudo novidade pra mim, isso daí eu não sabia mesmo, assim. Não, tinha essa lenda do casamento. Que eu sou formado, né, em publicidade, mas me formei, me especializei, na verdade, em casamentos, né, grandes cerimônias. E aí, quando eu entrei, falavam isso. Ah, a Top já teve isso, não sei o quê. Mas aí eu não sabia, assim, como tinha rolado, como tinha acontecido. Mas muito legal. Aí E uma hora eu e minha mulher O quê? Tinha a que gente dividir. tinha que escolher, né? Ou a gente ficava junto ou trabalhava junto. Aí a gente se separou por 8 meses, separou as empresas. A gente foi um tempo antes de casar, né? Depois voltou e Depois namorou seguiu. e casou. E E casou. seguiu. Tá, então tivemos a Aí Top eu fiquei casado Entretenimento. só com o Fabão. Ah, é, né? Não com os dois. Sociedade é um casamento, É um né? casamento. A gente vai falar um pouco sobre isso, assim. E aí, já falaram bastante coisa, na verdade, sobre, né, o começo das empresas, etc., da Top, os desafios de vocês. Aí teve a Top Entretenimento. Vamos entrar já em Top Formaturas? Porque teve esse, né, Bora. passou esse Opa. bastão aí. Aí vocês, não é que vocês abandonaram o entretenimento, né? Vocês Não. somaram mais a Top Formaturas. A gente tem muita dificuldade de abandonar as coisas, né? A gente sempre acaba Entendo. farejando uma oportunidade. Hoje, obviamente, fazendo planos de negócios, mas ainda muito, muito voltado a... Nosso mercado muda muito rápido, né? Então, assim, tanto as nossas aspirações pessoais como desejos de mercados, como, logicamente, oportunidades de mercado. E então a gente sempre, assim, historicamente, acaba indo na frente para alguma nova empreitada, e o outro acaba ficando resguardando lá o arroz e feijão que a gente faz. Então, um vai atrás lá do caviar e outro vai cuidando E esse é o espírito da Top até hoje, né? Até eu hoje. trabalho aqui e posso falar com propriedade. E aí, nessa época, a gente fazia muito entretenimento. O Fabão, ele, como tinha participado de comissão de formatura, enfim, tinha vivenciado isso. Agora vou ter que fazer um desabafo aqui, uma curiosidade, mas eu nem aderi à minha formatura, né? Depois você Olha corta só. isso. Então. Na verdade, eu comprei uma mesa quê? extra Por de quê? um amigo meu. Ah, olha só. Mas o que a por gente quê? mais odeia hoje em Porque dia. exato, que a gente proíbe. Não, mas é porque eu tinha viajado pra Austrália, tinha de morar 1 ano lá, 1 ano e pouco. E aí eu voltei e tava me formando com uma turma que não era minha turma. Então, não tinha muito amigo e tal. Eu queria ir com os amigos na festa lá, então não fazia muito sentido. Mas aí em 2008, né, Fabão? 2008? Não, aí 2010, 2009, 2009, na verdade, a gente tinha entregue uma festa do Equador que tinha sido muito grande. A gente entregou uma festa do Equador muito grande na Pachá. Foi a primeira festa do Equador que até então tinha o máximo de público, eram 3.000, 3.500 pessoas, que a gente tinha feito no Moinho mesmo, no Equador anterior, que era Equador Volta ao Mundo. A gente fez esse Equador na Pachá, era o Equador a resposta de um movimento, porque cada movimento arquitetônico responde ao outro e tudo mais. Eu sei disso porque eu acabei vendendo esse Equador, acabei criando conceito e tudo mais. Mas terminado essa entrega, a turma gostou muito da entrega, da ideia, do sucesso da festa. E aí eles
colocaram assim essa possibilidade da gente produzir a formatura deles, porque eles não viam no mercado uma empresa que tinha essa disponibilidade de construção de projeto a 4 mãos, de realmente pensar no novo, era tudo meio que quadradão. Pra gente foi um desafio, né, Fê? Porque assim, a gente falou, pô, vamos fazer a formatura? Tá, a gente vai fazer e vai aprender, vamos fazer junto, era um desafio, a gente gostava de fazer, a gente tinha alguns fornecedores, mas a gente ia ter que montar toda a carteira de fornecedores, de parceiros, ia ter que começar a ser algo que até então a gente não tinha. Mas Sim, a é uma primeira super formatura responsabilidade. nossa já foi, a gente vendeu no Moinho, que era um lugar que a gente fazia muitos eventos. Fazer a formatura no Moinho? A gente fez a formatura no Moinho. Essa né? primeira? A primeira formatura foi no Moinho. A gente acabou vendendo meio que duas próximas. A primeira, Fê, na Foi verdade, no a Barra primeira a gente Funda. fez no Barra Funda. Barra Funda. Porque eu estava Barra lá, né? Funda. Não sei se vocês sabem disso. Não? Eu estava lá. Fernanda Adas, assim, ó, estudou comigo no colégio. E aí eu fui na primeira formatura de vocês, que foi a formatura dela. Foi no Barra Funda Foi a no Barra primeira? Funda. Pra mim Funda. foi no Tenho Moinho fotos. até Foi no agora. Barra Funda, que a gente fez. A decoração era até as minhas primas lá de Ribeirão Preto que vieram fazer a decoração. Essa foi a, não, a primeira. Foi a no primeira. Moinho. Foi essa? Foi essa. A do Moinho foi a É segunda. que difícil também foi uma. debater com a É, memória então. dele. É Verdade, tô difícil. percebendo. É porque a do Moinho foi a segunda, porque ela foi também uma arquitetura MAC. Foi a turma que fez o Equador Circo, na verdade, que foi da Duda. Ah, E que aí fez um vídeo E bem aí legal foi a primeira vez que o Diego Silva trabalhou pra gente em formatura. A primeira entrega do Diego Silva em formatura, que já no mês No Barra Funda. a primeira vez que o Diego Ah, Silva no entregou Moinho, foi no verdade. Moinho. E aí ele entregou no mês seguinte a entrega essa entrega dessa arquitetura Mackenzie, a primeira que a gente fechou fechou em 2009, finalzinho de 2009, entregou no meio de 2011. Foi a nossa primeira entrega, foi junho ou julho ali de 2011. E a segunda formatura entregue também foi uma FAUMAC no meio ali de 2012. Confiamos em Diego Silva quando ele tinha é. 21 anos, fica aí registrado pra É ele. isso aí. Aham. Nunca tinha feito formatura, um evento inteiro daquele tamanho, foi lá e fez, muito legal, foi muito Não, e curiosidade que o Muito nosso bom último evento. evento agora, né, de formatura, Diego Silva fez também. num pavilhão Então, dessa num pavilhão vez, pra gigante. 3 mil pessoas. É, total. E hoje é um decorador Mas é. referência no mercado, né? Um super Total. decorador, tudo mais. Enfim, aí a gente E começou... eu acho legal, assim, que tem isso quando a gente fez a primeira festa, mas eu lembro perfeitamente o dia que a gente estava sentado na nossa salinha, que também era menor que essa. E a gente dividia uma salinha aqui, ó, nós dois. E aí o Fabão tava com uns contratos assim, ele falou, ó, isso aqui é formatura. Foi pra mim. Que eram vários contratos. Vários Chegou. contratos de adesão, né? Os contratos de adesão. Adesão de Adesão de formando. formando. É. Formandos E eles... ela nem, acho que nem tinha sistema, né? A gente ainda nem tinha sistema. Não, ninguém era não tinha sistema no mercado, Não né? tinha, A gente começou a fazer... Pô, foi bem interessante, Bruno, porque quando a gente aceitou esse desafio, foi desde ir no banco para colocar o sisteminha de gerar boleto no nosso computador, que a gente não tinha isso. Aham. Foi construir o contrato para os formandos. Foi cadastrar e homologar fornecedores. Foi divulgar para o tudo, né? mercado. Foi Tudo. tudo, assim. A gente foi um processo de construção ali que a gente teve esse desafio Uhum. em paralelo, né, fazendo o que a gente sabia fazer, o que trazia já o retorno para a gente, que eram os eventos universitários, né? Uhum. Então foi bem interessante, assim, foi um processo de construção. e nessa época a gente até, acho que talvez antecipando a pergunta, Imagina. mas a gente foi fazendo formatura, mas a gente era expert em evento universitário, Uhum. e a gente foi gostando de formatura, vislumbrando um mercado ali com menos risco, digamos, não é, né? Aquele evento é tudo ou nada, ou você ganha ou você perde, ganha muito ou perde muito, tá rico, tá pobre. Isso que muitas empresas quebram no meio do caminho também, né? O cara ganha, ganhei 100 mil, 200 mil num evento, sai, compra um carro, no outro ele perde 300, já acabou a vida dele. Já. E a gente sempre teve essa consciência de que o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, assim, a gente sempre... Parece que não tinha um plano de negócio, mas era um plano de reinvestir, crescer, reinvestir, crescer, reinvestir, crescer. A gente tirava o mínimo do mínimo e sempre apostando na empresa. Mas aí a gente começou a ser... As comissões começaram a questionar, putz, mas eles não são uma empresa de formatura, eles são uma empresa de evento universitário, então será que vale a pena fazer formatura? Ainda existia um preconceito, né? Não tinha uma visão de grupo, que a gente poderia fazer as duas coisas.
E aí, por isso, e também por a formatura começar a tomar um volume maior, tal, a gente foi migrando mais para esse mercado, e logo em seguida veio a agência Top. E aí começou a ser dois negócios super importantes dentro do grupo, e o entretenimento foi diminuindo, mas assim, diminuindo que eu digo, ainda durou mais uns 5, 6, 7 anos a gente fazendo, só que quem fazia 100 festas, 130 festas no ano, né, passar a fazer 30, 40 já era uma diminuição. E a gente foi focando na formatura e na agência Top, que hoje é a Brains. Fala um pouco mais da agência, por favor. A agência Top começou... Aqui a 51, aqui para não me deixar mentir, aqui da parceria de mais de 10 anos. Mas a gente estava fazendo esse evento na Pachá, que o Fabião comentou, do Equador na Pachá. E eu lembro também perfeitamente, né, que são aqueles insights de início de empresa, assim. Eu tenho muito essa memória visual. Mas eu lembro muito, a Loduca foi na... A gente, na verdade, o Fabão conheceu o Genésio antes, né? Que era uma pessoa que trabalhava na 51, e a gente começou a comprar a 51 Ice. Primeiro começaram a bonificar, né? Depois a gente comprava por R$1, mais barato do que na época. E essa era meio a nossa negociação. E aí eu lembro que a gente comprou para esse evento do Equador, e eu lembro perfeitamente que a Loduca veio e montou uma ativação na 51. Era um backdrop, tirou foto, tinha uns promotores. Eu falei, o que é isso, né? Não, uma ativação aqui, a gente tá fazendo pela 51 de marca. Daí eu falei, opa, tem negócio aí, né? Existe um mercado aí. E aí começamos a ver a questão do trade market, live market, na verdade. Esse é o primórdio, né? Tipo, é bem no comecinho isso. Primeiro não, foi o insight pra gente começar. E aí a gente começou a conversar com a 51 sobre não só a ideia... Nessa época a 51 não tinha nem ativação. Eles fizeram um backdrop para esse evento, mas não tinha uma estrutura de ativação e tudo mais. E aí a gente fez uma ativação da 51 Ice no Moinho, que a gente pegou e umas faixas assim, a gente grafitou 51, então no Moinho eles, putz, super legal e tal. E isso é um momento bem marcante que eles lembram até hoje. O Matheus, que era da 51 já nessa época, que hoje tá com a gente aí na Brains. E aí também teve outra história super legal, que a gente tava lá na 51, na reunião com o Genésio, com o Matheus, com o pessoal ali perto do 9 de julho. E aí a gente olhou assim e falou, que produto é aquele? Era uma cachaça assim, bonita, era a Terra Brasilis, né? Super. E aí falou, pô, bonita essa cachaça, cara, quanto custa? E na época, sei lá, era R$10, não sei, alguma coisa assim. Falou, muito barata, muito e bonita, não sei o quê. Eu falei, a gente tá tirando de linha. A gente falou, mas por quê? Acho que o universitário vai super bem e tal. Eles, não sei. Aí o Fabão falou, a gente podia fazer uma ativação com essa cachaça e tal. Pensei num negócio aqui que talvez a gente podia pegar ela e misturar com fruta. Então a pessoa dava um shot e comia uma fruta e tal. Os caras, interessante, vamos ver. Daí a gente criou essa ativação. No Moinho também a primeira. Nossa, eu lembro, Fê, do dia que essa ativação que a gente fez foi numa festa no Moinho, Bru. E tava, acho que cerca de 5 mil pessoas ou mais, né, naquele dia, o Moinho cheio. Bem a gente colocou bem na entrada. Mas aglomerava de pessoas. E o Genésio, que era o gerente comercial ali, assim, a pessoa que cuidava de toda a área comercial, ele tava com a gente no camarote, ele foi lá acompanhar. Ele não acreditava o que era o número de pessoas bebendo a Terra Brasilis. Ele falou, nossa, isso é assim, descobrir petróleo, sabe? Descobrir produto parado e tá assim um público enorme, jovem, bebendo, consumindo assim, mas sem parar. Com a fruta. Com a fruta. Que fruta que era? E a gente colocou várias frutas. Era morango, abacaxi, eram várias frutas. A pessoa pegava um palito ali, colocava a fruta e virava o shot. E graças, porque eles estavam saindo de linha e eles voltaram a investir no produto por causa disso. E aí criaram uma tag no produto que era Terra Brasilis, combina com fruta, tropical, não sei o quê. E foi pro Pão de Açúcar, pros mercados com uma tag, Terra Brasilis com fruta. A gente participou dessa licitação, não ganhamos essa de branding na época. Mas revivemos o produto, ele existe até hoje, agora mudou o rótulo tudo, ficamos anos fazendo ativação.
Então fizemos uma ativação da 51, da Terra Brasilis, da 51 Black, que eles lançaram na Eco, depois da Polac, depois da Caipirinha. Teve a 51 Reserva. A reserva nas formaturas, que existe até hoje. 51 Mel. Então, assim, a gente foi uma história muito bonita, assim, com a 51. Até hoje, né, que esse ano foi o maior projeto que a gente fez universitário com eles também. Agora com 360, com a foco total na ICE. Ainda ativando a Mel, a Caipirinha, mas hoje eu foco na ICE. E aí, nessa época também, acho que cerca de 6 meses, um ano depois, veio a Devassa, que queria entrar no mercado universitário. Que a Skol já participava desse mercado. Muita cervejada com Devassa na minha época. Graças a nós. E aí a gente pegou a conta da Devassa. Que era da Skin Cariol, a Devassa. Cariol. A Skin Cariol comprou a marca Devassa, é uma marca que surgiu do nada e entrou Sandy, propaganda com a Sandy. Sim, não, era antes da Sandy era Paris Hilton. Paris Hilton, Rio de Janeiro. Foi no carnaval lá, deu todo um... Eles entraram fortes, né? Forte. E aí eles queriam entrar no mercado universitário e a gente criou o circuito Devassa para o mercado universitário. E começamos a distribuir nas festas, fazer patrocínio com as entidades. Então concorria um pouco com a Skol, que era da B2. A B2 fazia o circuito Skol, Facul, e a gente fazia o circuito Devassa. Fechamos lá com a Daniela Duarte, né? Porque estava lá na Skin Cariol, o Fábio Tavolari. E aí começou a agência Top, que ela nasceu com o objetivo de aproximar as marcas que queriam falar com o público jovem. A gente tem esse acesso ao público jovem, né? Os millennials da época, agora a geração Z. E aí foi crescendo a agência, atendemos a Bacardi, atendemos a 99, atendemos Jägermeister, enfim, atendemos muitas contas legais. E juntamente começamos a atender corporativo. Então, como ele trazia muito essa relação com empresas, a gente começou a atender o mercado corporativo. Então, a agência mais um gap Top... que você viu ali, exato. conseguiu acessar. A agência Top passou a fazer tanto o live market como atender eventos corporativos, festas de final de ano, convenções, branding, palestras, treinamento de RH. Então, vários eventos corporativos que a gente fez. Muito no Hospital Santa Paula, Cruzeiro do Sul que tá com a gente até hoje, enfim, aí vários outros menores também quando a gente começou. E hoje a agência Top virou a Brains, né? A gente Conta fez um pouco dessa transição, por que também da a ideia assim primeiro que é o nosso plano, né, da Top, que a gente tá construindo aos poucos, então assim, virar uma grande partnership, então a gente cada empresa ser uma empresa de fato separada, com seu objetivo, com as suas equipes, todas dentro de um grupo, claro, sempre agregando valor uma à outra, mas tendo a independência para atuar no seu mercado. Então a agência Top acaba muito top. Top é um nome muito forte, é uma marca muito forte. Sim. E a gente resolveu transformar para Brains, para realmente desassociar um pouco, falando assim, a gente tem o público jovem, a gente trabalha com os millennials e com a geração Z agora, a gente está inserido aí, enfim, temos o domínio desse público, mas não trabalhamos só esse público, então não é que é uma empresa de formatura trabalhando marcas, live marketing corporativo, é um grupo de entretenimento que tem um braço de formaturas, um braço de entretenimento, um braço de live marketing corporativo e tal, então a gente desassociou um pouco ao nome Top, e também para poder atender e ativar outras agências, eventualmente até agências concorrentes, que a gente entende como concorrência normal, enfim, faz parte do mercado, e até fazer parcerias e atender essas empresas. Então a gente fez esse rebranding da marca e foi para Brains. Animal. Deixa eu fazer uma pergunta também, porque a gente fala muito do grupo Top, a gente falou de algumas empresas, vamos falar de todas então, para a galera ter noção do tamanho do grupo hoje em dia. Então hoje em dia a gente tem a Top Entretenimento, que está um pouco... a gente não é tão o foco, acho que hoje em dia, do grupo. A gente tem algumas marcas, né, algumas empresas do grupo, que hoje a gente está num período de transformação. Então a gente prefere não atuar de forma intensa, a gente recebe demandas passivas, a gente atua, não são marcas que estão estagnadas, mas são marcas que elas estão num momento de reestruturação, então a gente prefere segurar. E a Top Entretenimento está nesse momento. E a qualquer momento tudo muda também, né? E a qualquer momento tudo muda. Essa é a vantagem, assim, tanto para quem começou do zero, como acho que o mercado de eventos te possibilita isso, né? Assim, muitas oportunidades que a gente tem como grupo,
E é o que você falou, qualquer momento a gente pode criar um plano, criar uma equipe e realmente startar. Mas hoje, como o Fábio falou, a nossa ideia é consolidar melhor as empresas que já giram, que já faturam bem, que já têm equipes, então é dar mais foco nessas empresas e torná-las maiores e mais líderes de mercado aí do que eventualmente ter muitas e talvez um pouco desfocado. Pelo momento, pós-pandemia também, né, que passamos, Sim. E tudo isso. Mas hoje a gente está então com a Top Entretenimento, que realmente a gente fez uma última festa esse ano e agora ela está meio que em stand-by. A gente tem a Top Formaturas, né, que hoje é líder de mercado aí em São Paulo, né, uma das líderes de mercado. A gente tem a agência Brains, então que eu falei agora, do Live Marketing. A gente tem a Mais Foco, que... fala um pouco do Mais Foco. Quer falar? Bom, fala Ah, isso. Mais Foco, acho que é bem bacana a história da Mais Foco. Assim, a gente começou a pensar na estrutura de ter uma empresa de fotofilmagem. Não tinha como ser diferente. Em 2011, quando a gente foi realizar a primeira entrega, a gente tinha essa questão de trabalhar a foto e tudo mais. Na época tinha um designer que trabalhava com a gente, esse grande diferencial era a nossa arte gráfica. Todo mundo gostava muito e a gente sempre teve bons designers do nosso lado, construindo as identidades visuais, enfim. E um deles, ele trabalhou muito tempo com separação de foto, tudo dentro da CP7. E ele veio com essa ideia de, vamos abrir uma empresa de foto e tudo mais. E nessa época a gente pensou no nome Mais Foco. E aí fez até um primeiro logo, tudo. Só que essa ideia acabou ficando estagnada, porque a gente tinha uma grande parceria com a CP7, que naquele momento era suficiente para nós. A gente queria focar no nosso core. O nosso core era entregar os eventos, fazer eventos com qualidade. A gente não queria parar para fazer algo que não era o trivial. Olhar um fotógrafo, pensar na captação fotográfica, pensar no tratamento fotográfico, era algo que, para nós, naquele momento, não tínhamos braço e não era nosso intuito. Então, a gente acabou adiando esse momento. A gente sabia que com o caminhar das coisas, provavelmente com a empresa crescendo, esse momento ia chegar. E por volta de 2016, 2017, até por um movimento que eu acho que foi simultâneo, tanto a Top Formaturas cresceu e já estava num momento em que ela queria apresentar produtos diferentes para o mercado, queria sair do modelo que já era um pouco engessado da CP7, como a própria CP7 decidiu dar um passo para trás, decidiu regredir o número de contas, ele fez um movimento de fechamento mesmo de empresa, entregando tudo que foi proposto. Nunca houve nenhum desabono a qualquer cliente, tudo foi entregue, tudo foi feito, mas fizeram um movimento de regredir, de fechar. Não era mais a ideia dos sócios que estavam à frente da CP7 a continuidade. Então, naquele momento, a gente começou a costurar novas parcerias, novos fornecedores, e começamos a construir o que hoje se consolidou e está extremamente forte, extremamente bacana, extremamente estruturado, com propósito, com posicionamento, com diferenciais, que é hoje a Mais Foco. Acho que é uma das empresas dentro do grupo que entrega com enorme qualidade, deixa margem, e é uma empresa que hoje é um símbolo do que a gente quer construir com as outras empresas, sabe? Ela traduz muito da nossa essência de futuro. Ela traduz essa nossa vontade de ter pessoas competentes, assumindo responsabilidades, assumindo desafios e também ganhando a oportunidade de, por meritocracia mesmo, participar de um resultado maior financeiro, de ter maior qualidade de vida e de ter maior qualidade assim, de empreender. Então a gente está apostando muito no intraempreendedorismo, na partnership, enfim, nessa questão. E a Mais Foco, acho que é um primeiro grande exemplo, que é a nossa empresa de foto, que está indo, graças a Deus, indo muito bem, fazendo um trabalho assim, muito bacana com os gestores, enfim, as pessoas que estão dentro. Eu acompanhei, né, o crescimento da Mais Foco internamente, trabalhando aqui no grupo, e realmente, assim,
como surgiu e onde tá hoje em dia é completamente diferente. E dá pra ver muito o potencial, na verdade, de crescimento da Mais Foco. Isso no curto prazo, né? Coisa de 6 meses, 1 ano, a Mais Foco já vai estar diferente do que tá hoje. Tenho dúvidas disso, assim. Que tem muita gente talentosa, tem, assim, né? Teve um investimento muito grande também, de tempo, dinheiro, de pessoas. E aí, realmente... A Mais Foco é mais um exemplo, assim, a gente tinha entretenimento, aí o Fabão foi para mais capitaneando a formatura, aí depois eu fui capitaneando a agência top, e aí ele foi capitaneando depois a Mais Foco, e é o momento a gente vai se juntando depois e tocando tudo junto, mas foi atrás desses fornecedores e tudo mais, e a gente foi fazendo ela e viu... Acho que é importante falar, o Fê, nesse movimento todo, a gente não coloca como Mais Foco, mas faz parte da Mais Foco. O Fê trouxe a oportunidade da formatura corporativa, né? Que foi o contrato junto com a Croto, com o Rodrigo Galindo. O Fernando sempre com essa questão dessa visão dele que expande os mundos, né? Eu acho que ele vê tanto extraterrestre, ele gosta tanto disso, que ele quer ir para outros mundos, né? Cara, assim, eu acho Ainda entraremos nesse. O que eu acho incrível na Top, assim, eu sou um cara praticamente imparável em ideias. E quando eu penso na empresa, eu penso que eu sou um cara que freio o meu sócio. Isso é muito louco. Mais ou menos. É muito louco. Mas vou te falar, viu? Vou te falar. Mas assim, mas aí teve essa questão, que eu acho que é uma questão, assim, e que tá passando por um processo de evolução, né? A Croton, assim, continua com a gente, né? O grupo teve divisões, né? Então tem outras... hoje a Croton faz parte da Mais Foco. Tem outras bandeiras e a Mais Foco cuida. E agora estamos conversando com outros grupos de educação grandes também. Né? Fechamos a FECAF. A FECAF e estamos em conversa com outros, né? Com outros grupos grandes, outros grupos educacionais. Que em breve... Que não cabe trazer aqui, mas que leva a marca Top, né, nosso brand, e leva para o Brasil, leva para outros estados e tudo mais, e a gente realmente tem projetos audaciosos nesse sentido. Tocou. Pode atender. Já. Brincadeira. E hoje, exatamente, a gente reformulou a formatura corporativa, isso é legal falar, existia um modelo de colação de grau, né, e chamaram a gente para... na verdade, não chamaram a gente para nada, a gente foi lá. A gente foi lá, bateu na porta na época tinha o Bonetti, o Felipe Bonetti, trabalhava com a gente, um cara incrível aí, enfim, uma história muito triste, né, foi assassinado e tudo mais. Um cara deixou muitas saudades, assim, e foi um cara, desde lá da época que a gente começou, ele já era dono das baladas, a gente já ia lá, meio não se conhecia, mas se conhecia. E ele tinha muitos conhecidos. E um desses conhecidos era o Galindo, que tinha acabado de fazer a maior fusão da história da educação no Brasil. Em 3 dias eles tinham juntado a Anhanguera com a... Não com a Estácia, com a... Nossa, agora me fugiu o nome. Fugiu as marcas também. Mas tinha feito a maior fusão do mercado, que pouco a gente olha. E saiu em todo lugar que em 3 dias ele fez essa fusão. E maior fusão na época do FIES, né? De educação. E aí eu lembro que eu peguei esses números, olhei e falei, putz, existe um mercado aqui que não estava explorando, que é as formaturas dele mesmo. Sim. E levei uma folha de papel, assim, sabe? Eu levei pra ele uma reunião, uma folha de... Estudei toda a vida dele. Um abraço ao Galindo aí se assistir isso. Vi que ele tinha vendido um carro no início da carreira dele. Eu também vendi meu carro, depois roubaram meu carro perto da Top. Mas fiquei uma época sem carro também. Vendi meu Gol e ele também tinha vendido um Gol. Falei pra ele tudo isso, falei, você fez a maior fusão do mercado em 3 dias. Falei, eu não vou te trazer aqui uma apresentação, eu te trouxe uma folha de papel aqui, você tem tantos alunos, isso dá tantos milhões por ano que você está deixando na mesa, a proposta é a gente pegar isso e fazer suas formaturas no Brasil. Ele olhou, gostei, vamos tocar. E aí a gente ficou 1 ano fazendo o projeto. Aí foi para 1 ano e meio, junto com o VP dele, ele jogou pro... Aí jogou pro time. E aí a gente foi, fechou o Sudeste, acabou que a gente ficou mais em São Paulo, são 300 mil alunos, hoje são 200 e poucos mil. E aí criamos esse modelo, então era uma coisa que antes a foto bancava e vendiam álbuns caros, né? E a gente entrou com a questão de vender o kit digital, né? Hoje que é só o arquivo, isso também mudou o mercado. A gente mudou muitos mercados, né?
percebendo. E aí, inclusive, um dos responsáveis de fechar a CP7 foi a questão dessa mudança para o digital. Eles tinham um estoque enorme de álbuns, entre outras coisas, né? Alguns passos que eles deram, mas foi essa mudança no mercado, na minha opinião. Depois o Charles pode falar melhor sobre isso. E aí a gente começou a cobrar a colação corporativa, eles pagavam, porque a gente vai entregar. Que antes a empresa de foto pagava, e aí a empresa de foto começou a faturar menos, e aí começava a entregar com pior qualidade, e faturava menos e pior qualidade, e ninguém saía desse formato. E a gente falou, não, a gente faz, mas em outro formato. Não, mas não dá, vão reclamar. Então a gente não faz, desse formato a gente acredita. E de novo a gente mudou, foi da maior empresa, né? Então todo mundo foi mudando o modelo. Ainda nem todos mudaram, mas muitos mudaram. E hoje a gente entende a formatura corporativa como um braço da Mais Foco, por ser colação, por ser venda de álbum e tal, e uma equipe meio mesclada ali, que hoje é o mesmo gestor, enfim, as equipes acabam se dividindo, então Mais Foco abraçou esse projeto de formaturas corporativas que tem bastante potencial também. Perfeito. E aí, só para finalizar, então, a parte do Grupo Top em relação às empresas, tivemos a compra da B2. Tivemos a compra da B2. Que você falou da B2 lá no começo. Lá começamos estagiando com a B2. Estagiando com eles. Na época até me fizeram uma oferta para estagiar lá na B2. Falei, é? obrigado. E fizeram a proposta pro Fabão também, de trabalhar na B2. Eu tive uma coisa que foi bem interessante, porque como eu era membro da comissão de formatura, fui eu quem levou a B2 para participar do processo de concorrência na minha faculdade. Direito Mackenzie é uma das contas maiores aí de mercado, de formatura. Já era na época também. Então eu chamei eles, né? Tinha uma sócia na época, chamava a Tati Tanguê. Chamei ela foi lá na faculdade, atendeu a gente, acabou fechando a nossa conta. A nossa conta foi primeiro Direito Mackenzie fechado pela B2. E até eu fiquei brincando, falei, pô, zerei o jogo em 2020 quando a gente comprou a B2. Falei, pô, agora compramos a empresa que fez a formatura, né? E nessa época na faculdade eles também me convidaram para ser estagiário lá na B2, mas eu acabei não indo. Não eram nossos planos. Não era. E aí a gente adquiriu a marca B2 São Paulo. Né, eles também resolveram, enfim, ir para outros mercados e tudo mais. E a gente tem hoje a GT House, né? Que é a casa que a gente está, inclusive, que o estúdio é dentro da GT House. Que ela por si só é uma casa de experiência, que a gente faz locações, então é mais uma empresa do grupo. A gente é sócio aqui do Propósito X, que é também os estúdios de podcast onde estamos. Muito obrigado. Agradecimentos aí ao Propósito X. Sim. E foi muito legal o nome também, mas depois a gente conta essa história. Então conta, né? É o seu propósito para o mundo. Então o Propósito X é quantas vezes a gente vai multiplicar histórias e propósitos de vida para o mundo. Animal. E aí o Natan, que é um sócio nosso aqui da Imores, veio com esse nome para um evento dele, e no final mudou o nome, virou Pro Founder, que a gente fez inclusive na GT House, que foi super legal. Ele é um cara super criativo, super empreendedor, tem um fundo aí muito, muito bacana. E eu fiquei com esse nome e falei, cara, esse nome é muito bom, a gente não pode perder esse nome. Registrei o nome, alguma coisa a gente vai usar esse nome. E aí a gente criou o estúdio, que já era um desejo dele, um desejo nosso, aqui na GT House. E aí a gente falou, agora pegamos um propósito X, que é o seu propósito para o mundo, e X a ideia era ser multiplicador. Vezes 1, 2, 3, o número de... Na época do Profound, é o número de empresas que ele investe, né? Que ele ia investir, fomentar, e hoje é o número de podcasts, enfim, propósitos que a gente informações que a gente vai levar para o mundo. A gente tem a Plani, que a gente investiu também, que é uma tiqueteira, e está muito bem em Gramado, no sul. Aí a gente tem a oportunidade de trabalhar ela aqui, mas no momento a gente está mais como investidor. Basicamente é isso, né? Por enquanto é isso. Não, são várias parcerias que eu trabalho aqui dentro e não estava sabendo profundamente sobre elas. Então, é incrível a gente bater esse papo, sabe? Pra ver o tamanho mesmo mas do tem Grupo algumas Top. coisas novas vindo aí, mas daqui a pouco a gente... No próximo podcast a gente fala sobre... a gente fala, quando tiver assinado. Vamos ver as novidades.
Tá, vamos falar de novidades então, mas de repente nada em específico, mas eu gostaria muito que vocês falassem um pouco da visão de vocês. Agora a gente falou bastante sobre as empresas, sobre o grupo, o passado, no sentido qual foi o desenvolvimento de vocês. E agora eu queria muito falar com vocês em relação ao mercado de hoje dos eventos, pós-pandemia, como vocês enxergam isso, e qual é o futuro que vocês veem a curto e médio prazo, em relação aos eventos, em relação às formaturas também, que é um dos carros-chefes da Top. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho até importante falar que quando a gente entrou em formatura, a formatura ela existia um formato, a gente tinha uma empresa que dominava o mercado, era maior, que era a Dorana, Dorana Forte Real, Virgulino Mota aí abriu portas pra gente, e a gente fazia os pré-eventos dele, que na verdade eram churrascos, e tava começando a ter uma baladinha ou outra na Vila Olímpia que a gente ia lá para fazer essas festas. Então a formatura não é igual um projeto que hoje em dia, que são 1, 2, 3, 4 anos de projetos com várias festas e colação e culto e jantar. Então a gente entrou, era um churrasco e o baile. Quando muito eram 2 churrascos e um baile. E a gente realmente começou a criar junto com outras empresas que entraram um pouco antes da gente ainda, a B2 e algumas outras que entraram um pouco antes, essa questão de trazer um jantar de medicina. A gente se especializou muito em medicina, né? Hoje a gente é referência em medicina, de fazer uma primeira colação na Sala São Paulo, depois o Fabão pode contar melhor essa história também, de fazer os pré-eventos, que é uma coisa que a gente trouxe muito do universitário. Então assim, a gente tinha um pré-evento do Equador, a gente fazia um pré-evento do Mac Bichos, menor, e a gente começou a trazer esse conceito de vamos lançar o seu evento com um evento. E fomos criando os monstros que são hoje. Então, onde as pessoas vêm em formatura e falam assim, não, isso é assim, isso sempre foi assim. A gente dá risada e fala, cara, nada sempre foi assim, né? A gente entrou no mercado, o bom do mercado de formatura e o ruim do mercado de formatura, minha mãe fala que nossos defeitos são nossas qualidades exacerbadas, né? Então, assim, essa qualidade, quando você é muito, né, você pode virar um defeito. Então, o mercado, ele é informal, isso é uma qualidade, é um defeito, mas às vezes é uma qualidade que você tem possibilidade de empreender, criar, recriar, do que mercados já consolidados que realmente você não tem tanta mobilidade. Então, hoje a gente às vezes fala, o mercado é assim, isso tem que ser assim, a gente acha até engraçado, fala, cara, nada é assim, né? Tudo é mutável, tudo... E é isso que me encantou, até voltando lá atrás, assim, falou da questão do acender, do apagar das luzes. Para mim, o que encanta no mercado de eventos é você estar um dia falando de formatura, outro dia de podcast, outro dia falando de agência, ou um projeto, que o projeto tem começo, meio e fim, e vem outro. Eu não gosto muito da mesmice. Então, eu gosto muito do nosso mercado por ele ter possibilidades de você falar um dia de um evento de empreendedorismo, outro dia de um lançamento de um produto, outro dia de uma formatura, outro dia de uma festa proprietária, e por aí vai. É isso que me deixa entusiasmado, criar negócios no nosso próprio negócio, né? E acho que falando da pandemia, foi um momento super difícil, né? Foi um momento desafiador em vários sentidos aí. E o momento que a gente mudou para casa, o momento que a gente teve, o Fabão, ele se distanciou um ano aí, foi estudar, foi fazer muitas coisas aí que foram muito benéficas para ele, mas se afastou no meio da pandemia, né, Fabão? Mais ou menos. Foi 2021, né? 2021. E era muita incerteza, né? Então, assim, todo mundo, a gente com muita turma, as turmas não saíam da casa e continuavam entrando, isso também foi bom, a gente pôde manter o fôlego, né? O caixa, enfim, a empresa girando. Mas a gente chegou a ter uma média de 60 turmas rodando simultaneamente, chegou a ter 90, quase 100 turmas, 96 turmas, você lembra bem disso. E as turmas queriam uma certeza no momento de incerteza. A gente não sabia se a gente ia poder fazer evento, se ia ser em 6 meses, se ia ser em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, se ia voltar, como ia voltar, se as pessoas, todo mundo ia cancelar, se não ia cancelar. E foi muito complicado, assim, foi um momento bem turbulento, mas acho que a equipe se uniu bastante, trabalhou demais, assim, foi um grande estresse psicológico e tudo mais, mas assim, foi uma entrega que realmente quando abriu em novembro, né, em novembro de 21, a gente começou a fazer, a gente fez aí quase 80 eventos em 3, 4 meses,
virando noite, com empresas que já estavam totalmente desestruturadas, né? Fornecedores que não aguentaram tanto e estavam voltando. E até hoje eu acho que o mercado ainda não voltou. O mercado ainda está num ritmo de estar voltando. E a gente acelerando e contratando, entregando e fazendo. E foi muito legal, assim, muito emocionante. Também os primeiros que era tipo um desabafo, assim, né? Uma alegria voltar a fazer o que a gente gosta, voltar a entregar. E ao mesmo tempo uma grande dificuldade de lidar com os fornecedores, com a volta, com as pessoas traumatizadas, com os medos, ainda o medo de estar junto e tudo isso. Mas eu acho que a questão do grupo também foi uma coisa que segurou muito a gente. A formatura, sem dúvida, é uma coisa como você vende ela para 1, 2, 3, 4 anos para frente, ela continua entrando e continuou trazendo dinheiro para a empresa, né, caixa e tudo. A agência top, né, ainda na época depois da Brains, ela continuou rodando, mas o faturamento dela caiu para tipo 20% do que é. A Mais Foco também continuou rodando e se destacando bem. E então a gente conseguiu, como grupo, assim, não demitir ninguém, conseguimos manter a equipe, conseguimos passar por isso. Claro que também não contratamos ninguém, né? Assim, fizemos mudanças, mas acho que perto do que poderia ser o impacto na Top, a gente saiu muito bem. Claro que o desafio agora é voltar aos 100%, depois os 200%, e principalmente eu acho que a retomada psicológica, na minha opinião, hoje o que mais impacta, assim, não vejo nem só no grupo Top, mas eu vejo muito no mercado, assim. As pessoas tiveram um abalo psicológico muito grande, em termos de não aguentar tanta pressão, ou tanto estresse, ou terem visto um mundo que você ficava mais em casa e agora como que é sair, voltar para o presencial e tal. Enfim, sinto o mercado muito frágil como um todo, e isso logicamente abala na gente também. Mas o mercado voltou com tudo, voltou com muitas festas, voltou todo mundo querendo fazer coisas. E muitos tiveram prejuízo também, porque não tinha dinheiro para tudo isso. Mas agora acho que está tudo ficando estabilizando aí para a gente começar em 2023 ter uma retomada mais forte, mais, na verdade, mais estável, né? Exato. Eu acho que, assim, muita coisa que você falou, Fê, assim, eu acho que a pandemia mostrou o quanto o nosso trabalho, o quanto o nosso propósito ele é importante, né? Acho que a gente fala que a gente quer promover encontros inesquecíveis, momentos inesquecíveis, a gente junta pessoas, né? Então acho que a pandemia mostrou o quanto é importante as pessoas estarem juntas, né? O quanto mexe com a cabeça das pessoas, por mais que elas estejam saudáveis sem a Covid, mas numa casa, às vezes até com mais alguém, mas distanciada das outras pessoas, não podendo encontrar, o quanto isso afeta a mente das pessoas, né? O quanto é importante. Então, nosso trabalho realmente, assim, isso dá orgulho, assim, do nosso propósito, né? Que é juntar as pessoas, unir as pessoas, criar momentos inesquecíveis. Todos os dias a gente vem aqui e a gente conversa com o time, com as pessoas, a gente fala, cara, a gente não tá aqui fazendo uma arte só, fazendo uma planilha, conversando com o fornecedor. A gente está aqui construindo momentos inesquecíveis para as pessoas, né? Então isso é muito bonito. Acho que as pessoas têm que se pautar no momento final, nessa verdade, porque é isso que realmente a gente entrega. E eu acho assim, o que é o futuro da formatura, antes de falar de futuro, é estabelecer o que é nosso presente, né? Hoje a gente é a melhor entrega do mercado, e não só em formatura, a gente é na Brains também, no corporativo, a gente é na Mais Foco, é um compromisso nosso ser a melhor entrega. Não passa na cabeça de ninguém, não passa na cabeça do núcleo de projetos nossos, que na hora que está desenhando um projeto, no nosso operacional de produção, nos gestores de área, não passa em nenhum momento, por mais que passe a questão de custo, de lucro, obviamente, porque a gente não quer ser uma empresa que não seja lucrativa, a gente quer ter lucro sim, mas não passa em nenhum momento a questão de cortar a qualidade, de entregar menos do que foi comprometido. Então isso é bonito na empresa, sabe? É uma coisa que ficou parte da nossa cultura, né? A cultura da Top, ela tem na essência dela caráter das pessoas, integridade das pessoas, ética,
ética na entrega, compromisso com a entrega. Então, acho que sim, isso nos torna empresários de verdade, né? Empresários de verdade, eles entregam o que se comprometem, né? Então, isso nos torna empresários de verdade e tornam uma equipe de colaboradores de alta capacidade, porque são pessoas que pensam realmente em entregar o valor que é prometido. E é assim, a gente estabeleceu, eu acho que agora o grande desafio, falando um pouco de futuro, e aí eu falo de futuro até a curto prazo, é se estabelecer como a melhor jornada do cliente, né? A gente está num momento em que a chegada, ela continua sendo importante, né? Mas antigamente até, falar na época dos nossos pais, a chegada na carreira profissional. A pessoa era independente do tamanho das pedras, independente da dureza que era trabalhar, a pessoa chegar no mais alto grau dentro de uma empresa era o objetivo, né? Não importa o quanto você se doía, o quanto você estava longe da sua família, o quanto você não tinha tempo para respirar, mas você chegar era o que importava. Hoje, graças a Deus, as pessoas pararam e falaram, pô, não adianta só a chegada, né? A chegada é importante, claro que é importante, né? É o que eu brinquei lá do acender das luzes, né? Tipo, o apagar das luzes e o ligar do som ali numa festa. Essa chegada, o momento ápice, sempre tem que existir. Mas a jornada ela tem que ser prazerosa. É óbvio que nem tudo na vida vai ser diversão e alegria e sorriso, né? Tem suor, tem transpiração, tem batalha, né? Mas a gente quer transformar os nossos clientes em verdadeiros apaixonados por nós. Não porque a gente sempre diz sim para eles, mas especialmente porque a gente transborda a verdade, porque a gente realmente transmite os fatos e busca realmente resolver os problemas. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que eles olhem pra gente e vejam verdade nas nossas ações, sabe? Vejam um grupo de pessoas que vai sempre buscar estar por eles, sabe? Dentro da máxima competência possível, dentro dos mínimos erros, mas que a gente vai tentar transbordar um resultado positivo. Então, eu acho que é isso que a gente quer chegar, é nisso que a gente está se baseando, assim, de oferecer uma jornada especial. O Fê estava comemorando aqui que pô, a Brains já fechou um contrato agora no começo do ano que vem. Cara, fruto de uma entrega de excelência, fruto de um atendimento, fruto de um trabalho bem feito, sabe? Sim. Cada vez mais eu acho que é isso. A Top Formaturas, eu acho que ela, assim como ela fincou a bandeira de melhor entrega do mercado, se tornou uma realidade, a empresa é especialista em medicina, foi lá e fincou mais uma bandeira. Agora a gente está com essa bandeira de ser a melhor jornada do cliente. Eu acho que, sem sombra de dúvida, dentro da Top Formaturas, o desafio maior de todos. Eu acho que tão grande quanto crescer. Eu acho que a gente está numa questão que é uma questão delicada. Eu não vejo na história do mercado, Fê, você me corrige se você souber, mas eu não sei de nenhuma empresa que tenha sido considerada uma empresa excelência no atendimento, excelência na condução do processo, porque é realmente desafiador você agradar ali jovens, um grupo de jovens ali grande e que também não tem uma opinião clara, formada, enfim, são pessoas com opiniões diversas, de realidades diversas, com sonhos diversos. Você tem que ir lá, juntar esses sonhos, juntar esse desejo e transformar num único desejo, assim, e administrar esse sonho, né? Administrar o sonho. Então, eu acho que a gente está nesse desafio. E, em paralelo a isso, a construção da melhor jornada, a manter o que a gente já tem hoje, é também estruturar a nossa base, para a gente ter um time forte, um time que executa, um time que realmente responde a essa cultura que a gente está pregando, a esse DNA, e, em paralelo, começar realmente um movimento de transformação, de maior digitalização e de maior de pensamento realmente de disrupção, mas porque o mercado, como todo mercado, imagino eu que algum dia, e aí não se sabe se é em 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas ele vai mudar, né? E que nada melhor do que o protagonista dessa mudança sejamos nós, né? Sim. Então, eu acho que cada um tá numa toada, e a gente, como top, a gente tá, sim, pensando à frente, olhando e falando qual é o movimento que vai mudar esse mercado, mas em paralelo, no movimento que a gente chama de ambidestria aqui, um trabalho conjunto, a gente está em ser realmente a principal empresa do mercado, como eu já acredito que somos, mas de forma ainda mais destacada, sabe? Então, como hoje a Mais Foco também já se destaca, como a Brains vem se destacando, principalmente nos clientes que estão, mas cada uma com desafios diferentes. Acho que a Brains, um dos desafios é
mapear melhor seus produtos e serviços, escalar um pouco mais, ter uma gestão mais que trabalhe de forma mais abrangente, enfim, que atue em mais pontas ao mesmo tempo, a mais foco. Acho que tem um desafio de crescimento, de exponencialidade ali, de maior independência em termos de venda. A Top Formaturas, eu acho que tem esse desafio da jornada e o desafio também de ditar o mercado como sempre ditou. Então, acho que é isso. Não é fácil, Não. é desafiador, mas é gostoso, né? Eu acho que acho que um grande desafio, assim, resumindo, o Fabão falou muito bem, bastante coisa, mas seria a gente criar lideranças e a gente desenvolver empreendedorismo interno, corporativo, que a gente chama de empreendedorismo interno. Acho que assim, a gente conseguindo fazer isso, acho que a gente consegue alcançar muitos dos nossos objetivos. A gente já trabalhou 12, 13 anos, assim, sem parar, 14 horas por dia, 10 horas por dia. A gente continua trabalhando bastante, a gente é meio workaholic, mas entendendo que hoje a gente tem filhos, hoje a gente tá no momento de aproveitar mais a nossa jornada também e tudo mais. Mas principalmente perpetuar a empresa através de novas lideranças e do empreendedorismo corporativo. Acho que sim, para mim além obviamente da jornada, tudo que o Fabão falou, de a gente crescer nos nossos clientes, que a gente já atende, a gente melhorar a jornada deles aqui, a gente ir para digitalização, a gente trazer mais tecnologia, tudo isso que a gente está bem focado e acho que é um crescimento natural. A gente tem outros caminhos e outras vertentes que a gente está pensando, só que acho que a principal questão seria realmente a gente hoje, para mim, desenvolver a partnership, desenvolver lideranças e desenvolver novos talentos e até mesmo novos sócios internos que possam continuar e propagar e empreender junto com a gente. Então acho que para mim esse hoje é o maior desafio do Grupo Top. Perfeito. Opa, a gente, né, nosso horário aqui a gente já se estendeu, estamos finalizando, mas antes da gente finalizar, eu queria muito, eu não sei exatamente, mas eu gostaria muito que cada um fizesse uma pergunta. Você fizesse uma pergunta pro Fabão fizesse uma pergunta pro Fernando. Por que tá sobre algo. Tem um não, tempo? É porque a gente combinou, na verdade, né? Vai dar 1h30 já. É pouco pra contar a nossa história, precisa umas 6 então, horas. A gente vai ter que fazer outros podcasts com perguntas mais diretas também, sabe? A gente conversou muito hoje sobre nossa história, etc., que é muito importante pra galera saber. A gente tem diversas pílulas de conhecimento aqui. Legal. Mas pra encerrar, nesse primeiro podcast, eu queria muito que você fizesse uma pergunta rápida, na verdade, pra cada um. Se vocês têm alguma curiosidade que eles querem compartilhar com a gente também, fiquem à vontade pra gente encerrar aí. Eu posso fazer uma pergunta pro Fê? Por favor. Fê, a sua ambição, assim, de ser a melhor empresa do mercado e tudo mais, tem alguma correlação de você torcer pro time que é tricampeão mundial, São Paulo? Tipo, essa ambição de ser o maior, o único, exclusivo, vem dessa infância? Resgatar os 10, a década de 90 que a gente viveu, já falando, né? São Sim, Paulo... Não, porque não. São Paulo realmente fez a gente muito feliz, né? Nós dois, São Paulinos aí, mas faz uns 10 anos 15 anos que a gente tá na luta. É uma licença vencida, né? Como convencer nossos filhos a serem São Paulinos, né? Sim. Mas vou melhorar a pergunta. Tá. O que te inspira hoje em fazer empresas melhores, fazer empresas que entreguem valor para mais pessoas? O que te faz respirar e ter vontade de continuar nessa construção, nessa batida de fazer diferente? Cara, eu acho que você falou algumas coisas que é o que faz a gente nos move, né? Uma delas eu gosto muito dos projetos, acho que trabalhar em projetos diferentes faz eu aprender coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, isso me evolui como pessoa, como profissional. Juntar pessoas e criar momentos inesquecíveis, eu acho que é uma coisa realmente que faz a nossa jornada como de vida valer a pena. E como você quer viver a sua vida, né? E acho que sim, trabalhar um pouco menos agora, focar em mais projetos pessoais, mas eu acho que dar continuidade no que a gente fez hoje, continuar criando momentos inesquecíveis e
E principalmente ver pessoas crescendo conosco dentro da Top. Acho que isso é o que, hoje, para mim, é o que me desafia. Falar, cara, como que eu faço para todo mundo viver esse sonho que a gente viveu e mais gente chegar onde a gente chegou e, sinceramente, onde a gente chegou ainda não é nem perto de onde a gente quer chegar. E uma vez perguntaram pra gente, quando que vocês sabiam que... Quando vocês perceberam que deu certo, né? E aí eu falei, na verdade, a gente nunca percebeu, porque a gente continua fazendo todos os dias, né? Então, e a gente nunca pensou que poderia dar errado. Então a gente nunca se permitiu falar, não, putz, deu errado, não vendemos, não batemos meta, não vai dar esse mês. A gente sempre trabalhou para dar certo. E acho que a gente continua sempre trabalhando para dar certo e fazer o sonho ser cada vez maior. E acho que, se eu pudesse falar, acho que a gente está agora no início de uma nova jornada da Top, desafiadora, mas com muito mais estrutura, e eu vejo aí um caminho muitos caminhos e muito positivo para nós. Perfeito. E para você, Fabão, então, quer fazer alguma o que pergunta? te inspira hoje? Troca. O que te inspira hoje? E, enfim, já sei que você tá com vários negócios em mente e várias mudanças aí, mas o que te faz levantar da cama aí e fazer continuar esse empreendedorismo em todas as áreas? Então, Fê, eu acho que uma coisa que depois, com o passar do tempo, a gente se apaixona por empreender, né? Empreender, ele é você olhar problemas, pensar como você pode resolver problemas das outras pessoas, gerar valor para as outras pessoas. E o que veio de aprendizado, acho que com o decorrer do tempo, é que você pode fazer isso sem ser necessariamente só pelos seus próprios braços, que é o que talvez te deixa extremamente cansado, te deixa exaurido e às vezes começa a fazer, não tá valendo a pena eu tá entregando esse valor porque eu tô me desgastando demais para isso. E você começa a enxergar que planejar as coisas, planejar a vida, planejar os negócios, planejar o empreendimento, ele é muito importante, né? E eu acho que a gente tem que cada vez mais sair dos ditadinhos e das coisas que são bonitas e que funcionam para a prática, né? Que é falar, você quer cortar uma árvore, gasta 80% do seu tempo afiando o machado e 20% cortando a árvore, do que pegar o machado lá, sentar afiado e ficar lá se matando, né? É bonito, as pessoas sabem isso, mas na prática isso é difícil de fazer. Porque é você olhar vários incêndios, olhar várias dificuldades, ou olhar vários caminhos mais rápidos e falar, não, eu não vou por esse caminho mais rápido, porque ele é mais rápido, mas ele não te leva mais longe, né? Então, eu acho que hoje eu sou um apaixonado por empreender de forma global. Eu sou um apaixonado pela democratização do empreendedorismo. Eu acho que as pessoas podem e devem participar mais do empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo não é uma coisa democrática. Eu acho que quem tem menos recursos, menos condições, muitas vezes não empreende porque não tem condições. Muitas vezes parece, mas aquela pessoa tem um mérito enorme. Tem um mérito enorme. Teve as melhores escolas, tinha um respaldo dos pais, teve mesada até os 45 anos, tinha 500 mil por mês para investir, deu certo, parabéns. Parabéns, mas, quantas pessoas nessa mesma condição também não receberiam parabéns, não é verdade? Então, mas hoje eu acho que existem ferramentas, existem formas no mundo de você trazer mais pessoas para o sonho grande, que, óbvio, não vai tirar as barreiras, não vai tirar tudo, mas eu acho que as pessoas podem participar mais e eu concordo com você. Eu acho que trazer mais pessoas boas juntas, pessoas de caráter, de habilidade, que tenham vontade de fazer, de transformar, para dividir o sonho, cara. E, enfim, as pessoas terem o mesmo... Quem tem esse prazer de empreender, que também não são todos, mas quem tenha o direito de estar junto, de caminhar junto, de construir uma jornada junto. Acho que é isso, cara. Faz sentido. Muito bom. Muito bom, muito bom, gente. Muito obrigado. Mais uma pergunta agora. Meu sei Deus. que você quer encerrar, a última, então. Pra mim, aqui. meu Deus. Vendo todo o seu tempo de Top e agora as histórias que você conhecia ou não conhecia, qual que é a sua visão da Top hoje e a sua visão da Top no futuro? Complexo aí, complexo, mas muito fácil de responder, na verdade. Porque, pra quem não sabe, né, eu vou fazer 6 anos de empresa já. Comecei no projeto da Croton, que eles pontuaram. Então fui crescendo, né? Primeiro o projeto da Croton, depois virei comercial júnior, pleno.
Aí virei projetista, virei supervisor de projetos, supervisor de criação, e agora eu sou supervisor de criação e cuido de outros projetos, vou falar assim, né, num geral. Eu vejo a Top me deu muita oportunidade, que vocês falam de empreendedorismo, claro, eu estou empreendendo em mim, eu ainda não tenho essa questão de empreender em negócios, etc, mas eu estou aprendendo em mim, assim, empreendendo, na verdade. Então a Top me trouxe isso. A gente tem outros diversos exemplos aqui. De empreendedorismo que eu vi crescer, na verdade. A gente vê a Paty, por exemplo, que você pontua muito aqui também, que trabalha aqui na Top. A gente tem N possibilidades. O que eu vejo da empresa, que me ajudou muito, hoje eu cresci muito, na verdade, como pessoa e como profissional, não tenho dúvidas disso, sou muito grato a vocês, ao Fabão, né, que a gente já apontou tantas vezes isso, ele que me trouxe aqui pra dentro, e eu vejo a Top com um crescimento absurdo, assim, no futuro. E aí, mais uma vez, não é um crescimento, claro que tem um crescimento a longo prazo, mas eu vejo muito um crescimento a curto prazo da empresa. E quando eu falo da empresa, do grupo como um todo, mas de diversas empresas que estão desenvolvendo com pessoas muito talentosas aqui dentro. A gente já falou sobre isso também hoje, de contratações inteligentes. E para mim é isso, assim, o futuro da empresa... Eu até me perdi já na resposta, na verdade. Mas eu queria muito falar do meu crescimento pessoal, do meu crescimento profissional e do quanto eu vejo a empresa recheada de talentos, com muitas oportunidades e com um crescimento absurdo aí no curto, médio prazo. Era isso que eu queria pontuar. Excelente. E você é um dos inspirações pra gente de fazer a pessoa crescer, empreender e agora tocando um projeto que a gente acredita muito, né? Gigante. Que é a Universidade Top. Startamos hoje. É isso. Startamos E vai dar certo, antes já, né? Total, com vídeos verdade. prontos. Verdade. E vai dar certo. E obrigado por mais essa iniciativa, por rememorar tudo, né? Muito bom, tudo né? não, mas bastante história aí. E é isso, que venham os próximos Fala Top para todos. Bora lá. Gente, muito obrigado. Obrigado, equipe. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Gente, até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Que loucura. Boa. Aqui,